Salve, salve, meu povo. Aqui é o Pai Everton de Ogum, dirigente da tenda de Umbanda País de João de Umbanda, do Axé de Ogum. Nesse vídeo de hoje vai ser um tema que foi decorrente de uma sessão de desenvolvimento que eu faço aqui no terreiro. Fomos abordados por um assunto bem interessante. O que está certo e o que está errado dentro das atitudes, das ações, dos trejeitos que as entidades agem quando estamos incorporados. O que está certo e o que está errado, né? E foi bem legal, foi um assunto que rendeu bastante ali, conversas e trocas de conhecimento. E eu achei interessante fazer esse vídeo, porque já me disseram uma vez que conhecimento e carinho a gente não guarda, a gente propaga. Então, bora para mais um vídeo. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. Salve, salve, povo! Então vamos dar início ao nosso vídeo com esse tema que eu acho muito relevante, né? Até a gente, a última sessão de desenvolvimento que teve, a gente conversou bem sobre isso, teve várias opiniões, eu achei muito interessante e trouxe aí agora para vocês aí do canal. O que é certo, o que é errado a entidade fazer, os trejeitos, o que ela usa, o que ela deixa de usar, o jeito que ela fala, enfim. Então, vamos tentar aqui resumir, porque esse assunto rende bastante, né? Então, vamos resumir aí para que não fique um vídeo muito longo, tá? Primeiramente, temos que lembrar, assim, bem rapidinho, como se dá a incorporação na Umbanda, né? Então, nós já foi falado em alguns vídeos e quem realmente estuda sobre o assunto já tem esse conhecimento do acoplamento mediúnico, onde o espírito, né, da entidade se conecta com o médium através do acoplamento mediúnico nos chakras, certo? Então, essa é a incorporação da Umbanda. Mário Sérgio Cortella já falou várias vezes que a única religião que incorpora é a Umbanda, devido a esse sistema de acoplamento mediúnico. O restante é possessão, obsessão ou transe, tá? Incorporação mesmo com esse sistema é na Umbanda, ok? Lembrando também que outros vídeos que a gente já falou sobre isso, que no momento atual do ser humano, né, ele está no momento atual da sua vida carnal, a sua força espiritual ela é constituída de uma alma. O espírito original, né, encarnado nesse ser humano, então ele está em estado de alma, porque ele está vivenciando esta vida, agregando todas as experiências que essa vida vai propor a ele, certo? E tendo, no momento do seu nascimento, a memória kármica apagada desse espírito, tá? Então ele se torna uma alma onde ele vai ter essa conexão com esse ser humano até o seu desencarne, agregando todas as experiências que pode. E sendo extremamente influenciado pelas leis universais. Uma delas é a lei do livre-arbítrio, certo? Iniciando essa lei do livre-arbítrio com o próprio espírito antes de encarnar, escolhendo todos os fatores que influenciam nesta vida carnal que ele vai iniciar, né? Principalmente o seu início e o seu fim. Tá? Já tivemos outros vídeos falando também do desencarne, que é uma escolha do espírito antes do encarne, tá bom? Então tudo gera através da lei do livre-arbítrio, ok? Daí, dito isso, lembrando que os espíritos de Umbanda, as entidades de Umbanda, já não são mais almas, porque já não reencarnam mais, já chegaram no seu estágio final de reencarnações e encarnações, com seus débitos kármicos pagos, ou não, dependendo da linha, mas já no seu estado original do espírito, com todas as lembranças kármicas das vidas passadas que esse espírito teve. Também lembrando que já comentei em alguns vídeos, as entidades de Umbanda, quando vão começar a trabalhar com as linhas, elas escolhem qual vida teve mais débito kármico. Eu falo isso porque o meu preto velho, Pai João de Oranda, nos passou esse conhecimento. Que quando ele foi autorizado a trabalhar com o espírito de Umbanda, ele escolheu vir na linha de preto velho porque uma das vidas que ele teve foi de um escravo e onde ele obteve mais débito kármico, né? E assim por diante. Com certeza, se conversarem com o meu caboclo, ele vai falar isso, com o boiadeiro, enfim, cada espírito escolheu, pelo seu livre-arbítrio, a linha com que mais se adaptava em suas vidas carnais que teve mais débitos kármicos, né? Ok? Tendo dito isso,
lembrando sempre do livre-arbítrio, né? Então essas entidades de Umbanda se conectam com os médios, né, preparados, desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, para assim atuar dentro da religião da Umbanda com suas missões de benzimentos, de orientações, de descarrego, enfim, todos os atos que as entidades de Umbanda fazem no terreiro. Mas quem nunca se perguntou como isso se dá, né? E o porquê que muitos antigamente falavam, não pode ter 2 sete flechas no mesmo terreiro, porque senão um estaria mentindo, enfim. Hoje em dia esse tabu já se quebrou porque sabemos que cada entidade é um espírito que leva o nome desta falange, certo? Que mesmo no terreiro tem vários tranca-ruas, vários sete flechas, alguns boiadeiros do laço, enfim. Mas cada espírito tem o seu ponto, seu DNA espiritual, né? Alguma coisa vai marcar aquele espírito como único, ou no seu ponto riscado, ou no seu trejeito, simplesmente às vezes na mínima diferença, numa bebida diferente que ele pede, num tabaco diferente que ele pede, num sotaque diferente que ele fala, mas mesmo assim leva o nome da mesma falange, tá? Então isso antigamente se rotulava já que uma das pessoas que tivessem com o mesmo nome estaria errado, porque não tinha aquele conhecimento aprofundado da questão de que cada um é um espírito, né, levando o seu nome. Então é comum vermos às vezes no mesmo terreiro ou em terreiros diferentes. Vamos dar o exemplo do seu sete flecha. Um sete flecha fuma cachimbo e bebe pinga. Um outro sete flecha fuma charuto e bebe vinho. Um outro sete flecha fuma paieiro e bebe cerveja. Enfim, tá errado? Quais deles estão errados? Nenhum. Por quê? Lembrando de que somos seres humanos antes de desencarnar, certo? E vamos agregando experiências desde o nosso nascimento até a nosso desencarne, certo? Quem nunca sentiu uma fragrância e lembrou lá do tempo de criança? Quem nunca sentiu um sabor e lembrou lá do tempo de um lanche numa escola ou numa casa de algum parente, enfim. São memórias que a gente traz, né? Pelo olfato ou pela gustação, tá? Claro, não vamos aqui entrar em fatores do déjà vu, que daí seja outro assunto. Mas as memórias que nos remetem ao passado, isso daí quem nunca aconteceu. E isso acontece com os espíritos também, certo? Vamos dar um exemplo, novamente ali com o seu sete flecha. Esse espírito que incorpora em mim e leva o nome da falange sete flecha, ele em uma das vidas dele, ele tinha o sabor, ele preferia o sabor da cerveja, certo? E como na Umbanda prega-se que a inclusão do álcool tem o seu lado medicinal e o seu lado também de que ele traz o relaxamento, a abertura dos chakras, enfim, do médium, por que não optar por uma bebida com qual ele tinha um apreço maior em outras vidas, né? Um outro pode tomar vinho porque em outras vidas, ou até mesmo na última, antes dele ser entidade, ele preferia essa bebida. Muitos criticam isso, né? Achando que é a dita marmotagem ou mistificação, enfim. Mas se você tiver a paciência de conversar com as entidades, não subjugar e sim aprender com elas, você vai ver que realmente tem sim a verdade de ela ter um apreço por algo que ela gostava em vida, tá? Estou falando aqui de pessoas que realmente incorporam com as entidades de lei. Não estamos aqui nesse vídeo para falar em mistificação ou em animismo ou marmotagem, ok? Estamos aqui para falar de que entidades de lei, já entidades estabelecidas no seu médium, que podem sim ter gostos, preferências por alguma bebida, algum tabaco, alguma vestimenta de sua preferência que em vidas passadas ele gostava, certo? Salvo uma coisa que foi falada ali no dia que esse assunto veio à tona na sessão de desenvolvimento, que não pode se deixar o médium interferir nisso, né? Vamos dar um exemplo. Eu não sou adepto da bebida aguardente, conhaque, dessas bebidas destiladas fortes. Não gosto. Eu tenho muito apreço por cerveja, né? Então,
eu não vou poder obrigar minhas entidades todas a tomar cerveja. Porque aí sim eu estaria com animismo ou mistificação forçando que elas usem o que eu quero. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Quando a gente vê que as coisas estão passando um pouco do limite, então é muito mais influência do médium do que da entidade. Por que eu falo isso? Esse vídeo vai ter bastante exemplos. Então, ali o meu Exu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, ele, né, foi oferecido para ele o uísque de ótima qualidade. Então, agora ele prefere um uísque de ótima qualidade. Mas, se eu não tenho condição no momento e só tem aguardente, ele vai trabalhar com a aguardente. Eu considero totalmente errado aquilo que acontece, que eu, né, já he visto às vezes. Não, se eu não tiver o meu uísque bom, o meu charuto bom, eu não trabalho. Aí é animismo, mistificação, é a dita marmotagem, porque isso daí é passado do médium para a entidade, né? Agora, se numa consulta, se numa gira, o outro médium tem condição de dar uma coisa melhor e esse espírito, né, e essa entidade gosta, ok. Por quê? Porque ele está usando o nosso corpo, né? Esse espírito, essa entidade está conectada conosco. Então, sim, ele sente o gosto, tá? Nós temos que parar de criticar e criar ilusões de que as entidades não têm gosto, não têm memória para aprender as coisas, né? Nós temos que parar com isso, porque eu acho inadmissível você pegar uma entidade, né, que tem que ter o seu Cambone, eu concordo, porque fica mais prático para a entidade estar atendendo alguém e não precisar ficar se servindo. Mas aí entra-se num limite de que ele precisa de um Cambone para que as coisas sejam agilizadas para ele. Não que ele seja ignorante de que ele não sabe riscar um fósforo, ele não sabe aprender até mesmo riscar um isqueiro, ele não sabe se servir no copo ou acender o seu próprio cigarro ou charuto. Se uma entidade vem à Terra para mudar as vidas das pessoas, como a gente vê nos terreiros, dar orientação espiritual, provar cura, como os pretos velhos, os caboclos, né? Descarregos, tirar eguns, tirar quiumbas. Vocês acham que as entidades não vão ter capacidade de acender uma vela, de acender um charuto, de se servir? Ou pior, como eu sempre vejo, se a entidade que tem muito convívio com o Cambone e ele chamar pelo nome, ah, meu Deus, essa entidade está marmotando, esse médium está marmotando, como que ele sabe o nome? Se ele mesmo se apresenta para nós, quando a gente pergunta, meu pai, o senhor pode dizer seu nome? Por que ele não pode aprender o nome do seu Cambone? Eu aqui mesmo, no meu terreiro, eu já vi pessoas olharem estranho, né, pessoas que não são do meu convívio, quando uma entidade minha chama o nome do meu Cambone, ou das minhas filhas que estão, né, direto comigo. Mas se eles vivem direto, como que a entidade não vai aprender? Salvo, como eu falo, pessoa, um consulente, que nunca veio no terreiro. Aí sim, aquelas gírias, aqueles trejeitos que estamos acostumados, né? Os caboclos falarem caboclo, o preto velho falar voz enfim, o seu Zé falar moço, moça, enfim, ok. Mas se ele já está acostumado com aquela pessoa, a pessoa falou para ele, meu pai, meu nome é Everton. Se ele tem uma inteligência sobrenatural para nos orientar na nossa vida, não vai aprender a falar o nome? Então, nesse ponto, nós temos que dar um passo para trás com o nosso preconceito, nossas críticas, né? E apontar os dedos para os médiuns, que as suas entidades já estejam tão firmes, tanto tempo trabalhando em terra, que eles já se livram e libertem de trejeitos, de costume, tá? Eles sabem sim aprender a falar, porque eles estão há muitos anos trabalhando com o mesmo aparelho, usando todos os sentidos, né? Visão, audição, olfato, falar, enfim, me perdoe a pausa. Então ele usa nossos sentidos, então sim, ele aprende, ele pode sim aprender a falar claramente, como eu estou falando, toda regra tem exceção. Uma entidade mesmo, aprender situações que nem falar o nome, falar sobre eu quero um charuto, né? Ah, eu pito, ele tem que falar pito, senão tá errado. Não, se você falar para ele, ó, meu pai, charuto, né? O senhor gosta de charuto, e ele pedir charuto, não tá errado. Agora ele chegar com gira, tipo, aí, tipo assim, mano, pá,
Daí você tem que realmente ver que alguma coisa está errada, né? Mesmo que eles aprendam, eles sempre vão trazer a sua tradição, né? Eles podem falar um pouco melhor, aprender alguns nomes, mas gírias da nossa época, daí eu acho que eles não vão nem querer adaptar isso para eles, tá? Então vamos com calma nas situações. Então sim, eu concordo e acredito e incentivo e sou contra quem acha que não pode as entidades terem gosto próprio, tem, né, aquela preferência por alguma bebida, um tabaco, falarem o nome dessa bebida, o nome do tabaco, é, nome, principalmente o nome do seu cambone, que esteja sempre junto com ele, o nome das pessoas que sempre estão com ele, principalmente os familiares desse médium. Eu digo isso para pais de santo que trabalham com consulta direto, pais e mães de santo, né? Com atendimento direto. Então, os cambones, os familiares sempre vão estar junto. Então, com certeza, aquelas entidades que nós mais usamos para consultas, vai sim poder falar o nome do seu cambone, né? Por que não? Porque seria contraditório cada vez que vai ser feito um trabalho, desculpe. Aí quase caiu a torre, quase que fomos pro chão. Ó, aí de novo. O negócio tá bambo. Então, um pouquinho. Aí, pessoal. Balançamos, mas não caímos. Então eu acho sim. Eu acho que a entidade pode sim, obviamente, com uma magnitude da inteligência, do conhecimento que elas têm, porque elas findaram suas vidas carnais, né? Não precisam mais reencarnar, então não tem mais o que agregar de experiência carnal. Então imagine o conhecimento que esses espíritos que trabalham na Umbanda têm. Se apresenta como Preto Velho, mas não só essa vida o Preto Velho tem. Ele teve milhares, centenas de vidas. Quanta cultura, quanta conhecimento ele tem. Daí ele não pode, não pode aprender a acender um fósforo, não pode acender um isqueiro, não pode. Deus o livre, ele é burro, ele não pode. Pessoal, vamos pôr a cabeça no lugar que nós estamos limitando as nossas entidades pensando assim. Ah, porque se ele falar fluentemente, não é o médium. Porque a entidade tem que falar errado, tem que falar com erro de português, tem que falar errado. Por favor, meu povo. Não é assim? Um ou outro trejeito, que é da própria entidade, ótimo, eu concordo. Mas limitarmos ela, eu acho um erro nosso, tá? Então, pelo livre-arbítrio desse espírito, né, ele pode sim ter um gosto, vamos dar exemplo, pelas minhas próprias entidades, né? O meu caboclo, cara, já trabalhou com água, já trabalhou com cachaça, mas a bebida de preferência dele, que remete ao tempo que ele foi, né, a vida que ele foi um índio, esse espírito, ele gosta de jurubeba ou catuaba, que são bebidas fermentadas com ervas, enfim. Então, se eu sei disso, quando eu tenho condição, eu dou essa bebida para ele, com certeza. Porque ele trabalha com qualquer coisa, qualquer água, qualquer bebida, qualquer líquido. Mas, se eu posso agradá-lo com o seu gosto, por que não fazer? Se eu tiver condição, né? O seu Sete Flecha também gosta de trabalhar em rituais de pagelança, de sacudimento com o cachimbo de angico, com fumo. Arrumo, deixo para ele. E na maioria das vezes ele trabalha com charuto. Mas já aconteceu de trabalhar com paeiro, porque, né, na época ali não tinha o charuto, né? Eu sou da seguinte opinião: uma entidade não vai se limitar a trabalhar se não tiver as coisas que ele está acostumado. Eu já vi entidades, né, de pessoas mais velhas que eu, e as minhas próprias também já trabalharam com água e defumador, porque há muito tempo atrás eu não tinha condição de dar, às vezes, nem o básico. Então, a minha entidade, para atender as pessoas, não deixar as pessoas sem atendimento, foi servido água e foi servido um tabletinho de defumador. Porque temos o conhecimento que o líquido, né, ele é volátil, ele descarrega e carrega as cargas, a energia, né? O álcool, obviamente, faz a abertura dos chakras e tal, mas a água também tem o seu fundamento. E a fumaça do tabaco nada mais é para limpeza astral e defumação, né? Raramente, a não ser que o médium seja fumante e já o corpo está acostumado, mas raramente as entidades tragam. Então elas só puxam e emanam a fumaça. Então um tabletinho de defumador já resolve esse problema, tá? Então por isso que eu falo,
Se a entidade chegar em terra e falar, não, eu não tenho meu charuto cubano, eu não tenho meu whisky bourbon, eu não vou trabalhar. Aí me sinto muito, mas é a vaidade do médium agindo, tá? Agora, a entidade baixou numa consulta e eu, graças a Deus, graças aos meus orixás, meus guias, eu tenho o caminho e vou agradar eles, compro ali um whisky de New York, um passaporte, enfim, qual a marca seja boa, e um charuto bom, Titão, enfim, um charuto bom, e dou pro seu tranca-rua ali trabalhar. Maravilha, mas ele não vai diminuir a sua energia de trabalho se eu no momento não tiver essas bebidas boas e o charuto, e tiver só um cigarro e uma cachaça. Ele vai trabalhar com a mesma força, tá? Além disso, vai trabalhar para me dar caminho para eu continuar tendo as coisas e possibilidade de também agradar ele. Porque as entidades de Umbanda são espíritos que ainda estão em evolução. Eles não encarnam mais, mas estão em constante evolução também. Eles não são deuses, né? Então, sim, eles têm esse gosto, eles têm sentimentos, né? Não podemos falar que as nossas entidades não têm sentimento. Quantas vezes eu escutei e as minhas próprias falam que quando a gente faz alguma coisa que, né, que vai contra o que eles falam, eles ficam sentidos, eles ficam tristes. Algumas linhas que são mais brutas, que nem os Exus, que nem os caboclos, já ficam bravos. E eu concordo, porque se nós, né, seres humanos, que tem alguém que nós temos que cuidar, como um pai de santo, uma mãe de santo, e um filho da gente faz algo errado, a gente tem esses sentimentos, as nossas entidades também têm, com certeza, tá? Pare de se iludir que a gente está fazendo coisa boa ou coisa errada, eles não dão valor, eles não dão, não tem consequência. Tudo tem consequência, tá? Eu não me lembro se eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se não, eu vou fazer um vídeo sobre as leis universais, né? Elas estão em constante atuação na nossa vida. Hoje eu falei aí sobre a lei do livre-arbítrio, né? Agora, por final, aí falei a da consequência, porque isso é a lei do retorno. Tudo que nós fazemos volta para nós, indiferente se é bom ou se é mal, volta, né? Então, a lei do retorno também é uma lei universal, a lei de ação e reação, a lei da atração, enfim. Então, sobre essas leis aí, vamos montar um vídeo legal aí para falar sobre isso. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido bem esclarecedor. Deixem um comentário de vocês aí sobre esse assunto, se vocês concordam ou não, se vocês acham que a tradição é que tá certa, que as entidades não podem se evoluir, se tornarem contemporâneos, modernos, enfim. Tudo com limite, óbvio, tudo com razão, né, sem fantasia. Deixem no comentário, me sigam aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? Tem o e-mail meu aí do canal para vocês mandarem perguntas, tem o WhatsApp no Facebook, tá certo, pessoal? Então, agradeço a audiência de vocês, os likes, tá? Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que quando tiver vídeo vocês sejam avisados, tá bom? E quem quiser interagir aí pelas redes sociais, mandar perguntas pelo WhatsApp, sinta-se à vontade. Ou quem também quiser visitar o terreiro aqui, o Axé de Ogum, né? As giras são nos sábados, mas não todos, sempre dependendo do calendário do mês. E atendimento a semana inteira. Se quiserem também só conhecer o Axé, estão convidados e vão ser bem-vindos. Ok? Que meu Pai Ogum abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Um abraço!